Hoje nós vamos conhecer um trabalho teatral que conversa diretamente com a realidade. O grupo Coletivo de Galochas nasceu com o objetivo de entender espaços, perceber o que acontece neles, realizar intervenções e debater as necessidades dos seus moradores através do teatro. O espetáculo que trazemos hoje é o Piratas de Galochas, que surgiu na ocupação Prestes Maia, a maior ocupação em prédio da América Latina. Então, vamos saber o que estes piratas modernos trouxeram para a nossa cidade. Além desse tanque, tenho dezenas de homens posicionados com rifles de alta precisão. Olá, está no ar mais um Artefato e hoje nós vamos falar do trabalho do Coletivo de Galochas, um grupo que surgiu na Faculdade de Teatro da USP, a Universidade de São Paulo. Eles trouxeram para Bauru a peça Piratas de Galochas, que foi uma das atrações da primeira edição do FACE, o Festival de Artes Cênicas aqui da cidade. E quem está aqui comigo hoje é a Jéssica Paz e também a Laís Trovarelli. Vamos conhecer as nossas entrevistadas. Oi, eu sou a Laís. Eu sou atriz, eu trabalho no Coletivo de Galochas e também na Companhia Nós de Teatro, Dança e Animação. Eu sou bauruense, mas estou estudando e morando agora em São Paulo e estou trabalhando no coletivo com esse trabalho Piratas de Galochas. Oi, meu nome é Jéssica, eu sou atriz e educadora e eu faço parte do Coletivo de Galochas, que é um grupo que surgiu na Universidade de São Paulo, né? Muitos de nós somos estudantes de artes cênicas de lá. E o grupo foi surgindo de necessidades de construir novas parcerias e buscar formas de fazer teatro juntos. Então a gente se reuniu, um monte de gente doida que está querendo muito fazer teatro e a gente começou com o Coletivo de Galochas daí. Laís, Jéssica, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Artefato hoje. Obrigada. Obrigada pelo convite. O Piratas de Galochas ele é o segundo trabalho do coletivo de vocês, né? E uma característica dos trabalhos do coletivo que chama bastante a atenção é que todos os trabalhos eles são pensados para ser apresentados em espaços públicos, ao ar livre, fora daquele esquema tradicional do teatro, do prédio do teatro, do palco. Por que o que existe do lado de fora do teatro que chama tanta atenção de vocês? Eu acho que isso é uma tendência do teatro contemporâneo, né? Que é o espaço não convencional. Parece que os assuntos que o teatro quer debater hoje não cabem mais na caixa preta, na sala, no edifício teatral, né? Nessas quatro paredes não tem mais espaço. Parece que fica incoerente, né, com o conteúdo. Isso não quer dizer que não se possa mais fazer teatro no palco, que a gente é contra o palco, nada disso. Mas o Coletivo de Galochas, ele surgiu num meio bem acadêmico, os primeiros trabalhos dele ainda foram vinculados à universidade, né? E ainda ele começou como projetos de conclusão de curso. Então a gente sempre esteve bem imbuído de questões de pesquisa e realmente a pesquisa de espaços fora do teatro é uma coisa que tem sido bem debatido. Justamente porque a gente sente necessidade como artista de discutir temas, como a Laís falou, que já não cabem tão bem na forma do teatro. Então o teatro começa a buscar outras formas. Inclusive, a gente teve como referência o Antônio Araújo, que é o diretor do Teatro da Vertigem e professor nosso na faculdade, orientador dos projetos, foi orientador do Piratas de Galocha, que ele também começa a trabalhar com espaços não convencionais. O espaço público, esse espaço aberto, vocês têm a proposta de debater a organização desse espaço. O que incomoda tanto nessa forma como o espaço está organizado? A gente começa a reparar que todas as formações sociais, o espaço ele tem uma dinâmica que é colocada. Então, o espaço urbano ele tem fluxos, né, que estão dados e são construídos pelas pessoas naquela cidade. E hoje a gente começou a reparar que a cidade hoje ela não tem tanto espaço para convívio. Os fluxos, os lugares são sempre de passagem. Sempre de circulação. De circulação e de consumo. Você não tem uma praça para parar, sentar e conversar. A praça é um lugar para você andar, para você passar. E como é que você vai estabelecer discussões sobre a sociedade, sobre aquilo que te envolve, o que te afeta efetivamente, se você não tem espaço para conversar com as pessoas, para encontrá-las, para debater a política? Na polis grega, você tem a praça como centro do convívio, do teatro e da política. E esse centro vai sumindo e vai se dissipando.
E a gente acaba não se dando conta, a gente tem a impressão de que o espaço está super bem organizado, ele já não tem nada que a gente poderia mudar nele, né? Mas quando na realidade ele está te impelindo para uma realidade que talvez não seja a sua, né? De ficar sempre correndo, ficar sempre de passagem, nunca permanecer num espaço. E eu acredito que essa nossa vontade de ir para um espaço público venha de uma proposta para não só os espectadores, mas a gente também que está fazendo, de lançar um olhar sobre esses espaços e se questionar, de fato, o quanto ele influencia no nosso comportamento. E poder ressignificar com uma peça, você pode, uma calçada que ali era só o lugar que você passava, de repente você passa e fala, nossa, aqui era o lugar que acontece tal cena. Eu vi algo diferente acontecendo nesse espaço, eu vi outra proposta de funcionamento disso. Isso pode levar a gente a pensar de que outras formas que nossa sociedade poderia funcionar. Vocês comentaram que existem alguns temas que eles conseguem ser melhor trabalhados nesses espaços públicos, nos espaços abertos. Quais temas vocês acham que são melhor tratados nesse lugar? Eu acredito que os temas diretamente ligados à política, que são esses que precisam mesmo de uma forma diferente. Porque não adianta você, por exemplo, dizer no seu espetáculo ou, enfim, na sua manifestação artística que você quer estabelecer um contato, se você ignora a pessoa, enfim, o espectador ou o leitor, a pessoa com quem você tenta interagir. Então, eu não sei, pode ser que outros temas também se encaixem, mas eu acredito que essencialmente são temas políticos-sociais. No primeiro projeto do Coletivo de Galochas, o Zuco, o que estava muito em voga era a questão entre o público e o privado. A peça acontecia numa praça e ela brincava com o que cabe ao âmbito público, o que cabe ao privado. A gente tinha, por exemplo, uma cena que a gente montava um chuveiro no meio da praça e uma das atrizes tomava banho naquele chuveiro no meio da praça. A gente brincava com isso. No Piratas, a gente já entrou mais na questão social, na questão de por que a especulação imobiliária impera no uso do espaço em prol do direito à moradia, por exemplo. E aí, com o Piratas de Galochas na Luz, já o terceiro trabalho, a gente já está questionando a organização do bairro da Luz e por que a gente divide as classes sociais, por que a gente tem esse processo de gentrificação acontecendo, que tem um bairro que é dominado por uma classe social mais baixa e, de repente, surge um interesse em transformar aquele espaço em um lugar de outra classe social e simplesmente tirar as pessoas de baixa renda ali e substituí-las por... É uma hierarquização do espaço também, né? A hierarquização... É muito concreto, né? Para discutir a hierarquização do espaço, a gente sentiu uma necessidade profunda de ir até ele. Porque eu chegar num palco e falar, nossa, as pessoas... Tem pessoas que não moram, que não têm onde morar, e tem muitos prédios que estão abandonados no centro. Não é a mesma coisa do que eu chamar o público e o público ir lá e entrar no prédio. Isso afeta de uma maneira física, você está nesse espaço, você está vendo. E é muito engraçado, porque no Piratas de Galochas na Luz, a gente leva as pessoas para a região conhecida como Cracolândia, e sempre rola um medo de ir para lá, né? E é um lugar que as pessoas conhecem via televisão, via jornal, e não tem a noção de que é um espaço que tem pessoas morando, que, enfim, ele é real, ele existe, e não adianta fechar os olhos para as coisas que acontecem lá. Não adianta ignorar, né? Não adianta ignorar. Nós vamos agora para um rápido intervalo e depois, no próximo bloco, nós vamos conversar mais sobre o espetáculo Piratas de Galochas e entender qual que é a relação do espetáculo com o movimento de ocupação. Então, fique por aí. Estamos de volta com o Artefato e hoje nós conversamos sobre o espetáculo Piratas de Galochas, criado pelo Coletivo de Galochas da cidade de São Paulo. Aqui com a gente está a Laís Trovarelli e a Jéssica Paes, que fazem parte desse coletivo. Meninas, o Piratas de Galochas ele foi criado a partir da convivência de vocês na ocupação Prestes Maia, em São Paulo, que é a maior ocupação em prédio que a gente tem na América Latina, tem mais de 300 famílias vivendo nesse edifício. Por que chamar a atenção para esse movimento de ocupação? A primeira coisa que fez a gente começar a procurar um outro espaço foi... Nós tínhamos já feito um trabalho na Praça do Relógio, tinha lidado muito com intempéries físicas, chovia, não chovia, o frio do espaço. E o Galochas
quis, numa próxima etapa, lidar com as intempéries humanas, lidar com coisas mais sociais, a maior preocupação ser as pessoas e a relação que elas estabelecem com aquele espaço, mais do que a chuva ou o frio do espaço. E aí nós esbarramos na ocupação Prestes Maia e a gente começou a levantar... A questão social ali é inegável. A questão de que a forma como o espaço é distribuído na cidade de São Paulo, ele determina muitas coisas. E o fato da gente entrar em contato efetivamente com pessoas que têm o seu direito à moradia e elas não conseguem ver uma forma viável e concreta de atingir o que a gente prega na nossa sociedade como as nossas aquisições na vida, alguma moradia, que é um direito também, né? Direito básico, né? E ela se vê numa situação concreta de não conseguir, pelas vias normais, chegar àquilo. Não importa quanto elas forem trabalhar, a probabilidade de elas conseguirem juntar dinheiro para ter um imóvel é muito pequena. E o que chamou a nossa atenção foi que as pessoas, perante essa situação, elas se reúnem e criam um movimento, se organizam e conseguem peitar o que está colocado, que já está dado como óbvio. Nossa, eu nasci pobre, não vou ter a minha casa. E eles buscam formas de coletivamente mudar isso. Eu acho que isso que chamou a nossa atenção, de ver as pessoas se articulando em função de algo que elas acreditam e questionar algo que está dado na sociedade para conseguir o que elas acreditam, o que elas buscam. E questionar uma lei para garantir um direito. Vocês passaram um ano na ocupação, vocês até contam que vocês entraram com uma ideia e vocês saíram com um espetáculo montado. A comunidade, as pessoas que vivem dentro da ocupação, elas participaram ativamente do processo criativo? Quando nós começamos, a escolha do tema Piratas, inclusive, se deu em função do contato com a ocupação. Nós queríamos um tema que pudesse se relacionar com aquilo, por isso nós escolhemos os piratas. Os piratas também têm um pouco essa figura de estarem, teoricamente, fora de uma lei, mas para fazer cumprir outra coisa, né? E a estrutura, o funcionamento e o convívio da ocupação, obviamente, influenciou na nossa criação da peça. Essa era a nossa pretensão, inclusive. E a gente estimulava isso, né? A gente ensaiava nos andares, a gente convidava eles para as nossas aberturas de processo, né? Que a gente fala quando o espetáculo ainda não está pronto, mas são ensaios abertos. E aí a gente queria ouvir o que eles tinham para dizer, se eles se identificavam ou não, qual que era a relação deles com o que a gente estava tentando colocar em cena, né? Porque, afinal de contas, como a gente disse, a gente não queria que fosse algo isolado. Era para dizer respeito a eles mesmo. E a gente não queria também criar um espetáculo só para nós, artistas, acadêmicos, vamos chamar todos os nossos professores da faculdade para assistir a peça. A gente queria que os moradores também assistissem aquela peça. Se enxergassem, né? Que eles vissem que aquilo dizia respeito a eles também. E a gente fazia muita questão, né? Inclusive que em todas as apresentações, metade do público fosse da ocupação e metade de fora. A gente privilegiava os ocupantes, né? Nós fomos conferir o espetáculo Piratas de Galochas na apresentação que foi realizada aqui em Bauru. Aqui na cidade, ela teve como palco o Museu da Imagem do Som, que fica no complexo da Estação Ferroviária. Veja só. Depois de passarem pela ocupação Prestes Maia e pela Estação da Luz, em São Paulo, os Piratas de Galochas invadiram Bauru. Vamos conferir como foi essa ocupação aqui na nossa cidade. Felipe, como é feita a escolha do lugar? Como vocês chegaram à estação ferroviária aqui em Bauru? Então, a gente tem um conceito de trabalhar a peça que é ocupar lugares que já são ocupados. E aqui, depois de ter feito essa escolha do lugar, né, como que é o processo de reconhecimento do espaço, de ocupar mesmo? Então, é uma maluquice. A gente está o dia inteiro aqui hoje, porque a nossa peça ela é sempre adaptável ao lugar que ela chega. Então, ela não tem um lugar fixo, apesar dela sempre ser de rua e nunca ser em palco. Então,
A gente passa o dia inteiro ensaiando onde que a gente vai colocar essa cena aqui, essa cena ali, aquela cena lá. Então a gente fica vendo como adaptar a peça ao espaço. Então é ele que guia a gente para adaptar a peça. Nos tratam como uma ferramenta inútil e nos jogam no lixo! Rafael, após a escolha do lugar aqui da estação ferroviária em Bauru, como é feito o processo de reconhecimento, de ocupação mesmo do lugar? A gente chega no espaço e a primeira coisa que a gente faz é simplesmente andar pelo espaço e elencar as possibilidades que o espaço oferece pra gente. Essas possibilidades elas vêm mais ou menos por dois caminhos. Um caminho é a coisa concreta, a arquitetura do espaço, as coisas que existem nele. Mas o mais legal mesmo é o jogo com o que tem aqui, com o que o espaço oferece mesmo. É a peça ter esse formato de passeio, né? Ela vai andando. E vocês vão trazendo o público. E vai caminhando com o público pelo espaço. E a coisa mais legal pra gente é como costurar essa caminhada com o que o espaço oferece. Essa é a parte mais divertida, na verdade, de todo o trabalho. E o que a ocupação aqui em Bauru difere das outras ocupações que vocês fizeram em outros lugares? Nossa, eu acho que tudo. Se tem uma coisa que é muito legal de fazer esse tipo de teatro, que é um teatro de um espaço específico, é que cada lugar que você faz, a encenação muda inteira e não muda a dramaturgia, ela muda de uma maneira muito profunda. Eu acho que aqui em Bauru as questões são muito diferentes do que era na ocupação ou do que é agora que a gente está fazendo lá na Luz, lá na região da Cracolândia. E, em alguma medida, essas características específicas desse espaço de Bauru aparecem na nossa encenação. Laís, você é daqui de Bauru e provavelmente essa escolha da estação ferroviária para ser o palco aqui da cidade com certeza teve uma influência muito grande sua. Vocês têm esse trabalho de sempre buscar os locais em que conversem com o tema da peça? Sim, a gente procura para estabelecer o paralelo mesmo, para a peça efetivamente ser concretamente, realizar um diálogo com aquele espaço. E uma das coisas que a gente não queria absolutamente quando a gente veio e começou a conversar para vir para o festival era que não fosse no Teatro Municipal. E aí, junto com a organização, a gente começou a procurar os possíveis lugares para a gente realizar a peça. E a estação ferroviária, pela memória que traz e toda a carga que traz esse espaço, a gente achou que seria adequado. Que iria dar para estabelecer um diálogo bem bacana bem interessante. Com o espetáculo. E no próximo bloco a gente continua conversando sobre o espetáculo Piratas de Galochas. Não saia daí, hein? Estamos de volta com o Artefato e hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio a Laís e a Jéssica, que são integrantes do Coletivo de Galochas, um grupo que nasceu na Faculdade de Teatro da USP em São Paulo. Pessoal, a gente conversou bastante sobre a escolha do espaço no bloco anterior. O Piratas de Galochas atualmente está sendo apresentado na Luz, em São Paulo, e antes era na Ocupação Prestes Maia. O que essa alteração de espaço muda na peça? Muda demais? Então, a gente achou que quando nós levamos a peça para a Luz, apesar de ser pertinho, né, uma coisa da outra, a gente não sabia, a gente não tinha noção do tamanho das alterações que iriam acontecer. É uma outra peça hoje. É uma versão reloaded, assim, da peça. Quase. É uma versão melhorada. A gente até chama a primeira versão de Piratas de Galochas e a segunda Piratas de Galochas na Luz. Que mudou, a dramaturgia mudou, né? A história é outra. O que mais muda, na verdade, é que as questões, as temáticas discutidas numa versão e na outra, elas se deslocam um pouco. Na Ocupação, a gente tem o foco para a função social dos espaços e os ocupantes como pessoas que estão interferindo sobre essa função. Quando a gente vai para a Luz, apesar de ainda ter o uso social do espaço e a especulação imobiliária fica bem forte nas duas, né? Apesar de na Luz ainda ter isso, o que acaba falando mais alto é a questão da gentrificação do bairro, que é, basicamente, pegar as pessoas de uma classe social mais baixa, tirar elas de lá, valorizar o bairro e trazer pessoas de classe mais alta, transformar o bairro num lugar mais caro. Isso esbarra na higienização da cidade e também nos projetos de reinserção social dos usuários de droga que ficam ali pela região chamada de Cracolândia, né? Já bem pejorativamente. E essa questão da Cracolândia, ela ficou
falou bem alto e a gente acabou reestruturando, reformulando a peça em diálogo com isso, com esse espaço que a gente se propôs a estar. E essa alteração de espaço implica nas mudanças da nossa parte, tanto espaciais, cênicas, mas muito principalmente simbolicamente, né? São alterações de discurso mesmo, deslocamentos de discurso. E como que vocês percebem a reação das pessoas? Ela também muda de acordo com essa mudança de ambiente? Muda, com certeza. Só o fato da gente propor um olhar sobre a região da Cracolândia, a gente já percebe que a gente mexe em alguma coisa com essas pessoas. Que é uma região que as pessoas vão para... que as pessoas veem pela TV, que elas não conhecem, né? Não vão efetivamente nesses espaços. E quando a gente propõe um evento cultural, um evento cênico lá, só da pessoa ir lá e ver que aquilo é real e que não tem como você ignorar aquilo, isso já diz muita coisa, já altera esse pensamento, né? E é muito engraçado, porque na ocupação, como acontecia no 9º andar, o público tinha que subir as escadas e passar na frente da casa das pessoas, literalmente. Isso mexia muito com o público. Você chacoalhava as pessoas realmente para ver essa realidade. Era uma experiência, a parte da experiência ver aquilo. Na Luz, o espetáculo começa em frente à Sala São Paulo, ele vai andando pela praça, até ali tá tudo bem. Quando chega e entra na Rua Helvétia, a gente percebe que o público muda, algo acontece, assim, é difícil de explicar ainda. Algo acontece, o incômodo começa a se instaurar ali, de estar naquela situação. E é engraçado porque a gente tem muitas crianças no público também, o que... Mesmo assim, as pessoas se sentem num lugar perigoso, se sentem invadindo um espaço, ou se sentem de alguma forma ameaçadas, enquanto que do lado delas tem dúzias de crianças interagindo com o espetáculo e super à vontade naquele espaço. Crianças moradoras, né, do espaço. Crianças de rua mesmo? Não, crianças que moram na região. Porque lá tem pensões, tem as casas das pessoas mesmo, né? Não é um lugar residencial. Sim. Mas tem muita gente que mora lá mesmo. Então, são essas camadas, né, que permeiam o bairro que a gente também quer trazer. E até vocês comentaram dessa presença das crianças no espetáculo no Piratas de Galochas. E a peça, apesar dela tratar de um tema muito sério, ela é uma comédia. A gente rir dos problemas é uma boa forma de encará-los? Bom, a nossa, a gente acredita nela, né? Não é a única, claro. Mas a comédia também, a gente não quis abrir mão dela, porque fazer o espetáculo só, assim, muito denso, tratando de coisas tensas, a gente não precisa trazer, não sei, não precisa ser todo um sofrimento, sair do espetáculo e todo mundo ir querer morrer. A gente pode dar risada nos nossos problemas, eles vão continuar existindo. E eles vão continuar sendo sérios, né? É um debate que eu acredito que seja um meio de tornar esse debate interessante, sem deixar ele muito, muito quadradinho. Isso é interessante também pra gente, cenicamente, porque a gente vem trabalhando um registro que ele beira uma farsa. É uma caracterização de personagens que é muito carregada. A gente pesa a mão nos personagens. Chega a ser caricato? Chega. Passa do caricato. Sim, é caricato. E isso, além de ser muito divertido, isso eu acredito que traga uma coisa de simpatia, né? O público se aproxima da gente de um jeito... Não é uma identificação que acontece, porque são criaturas irreais, são caricatas. Mas, ao mesmo tempo, você tem a dimensão de acompanhar o que a gente está querendo dizer criticamente, compondo essas figuras. A gente também não queria psicologizar de forma nenhuma os piratas. A questão, a comédia entra nisso também. A gente não queria o drama psicológico do pirata que não tem onde morar e decide. A gente não queria ir por esse lado. A gente não queria que fosse pessoal. A gente queria tratar algo mais público, algo maior, que dissesse respeito a todos. E a estética da farsa e a caricatura e a comédia vai nesse sentido. O discurso, ele é maior do que a pessoa. Então não é o capitão ou o pirata. Somos nós da sociedade colocando essa situação. E a comédia colabora para isso. É uma forma realmente de usar o tema num aspecto mais social possível. É, menos pessoal. A gente não queria um drama pessoal. A gente queria expor uma questão pública. Então aí a rua e a comédia foram as linguagens que a gente encontrou para colaborar. É um casamento perfeito, então.
Meninas, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Artefato, para conversar sobre o Piratas de Galochas, para conversar também sobre o trabalho do coletivo e muito sucesso para vocês e para o grupo inteiro. Muito obrigada. O Coletivo de Galochas agradece também. E você em casa pode participar do Artefato mandando sugestões de temas para os próximos programas e também comentários sobre os programas já exibidos. São várias as formas de você entrar em contato com a nossa equipe. Você pode mandar a sua mensagem pelo Facebook, pelo Twitter e também acessando o nosso site. Então, o que você está esperando? Mande logo a sua participação. Eu te vejo na semana que vem. Até o próximo Artefato.